O senhor falou, então, acho que vários momentos sobre crime, e há pouco se fala até da sua formação acadêmica, que é de doutor. Então, o senhor é um conhecedor de direito penal, foi professor da Federal do Paraná, uma faculdade de excelência. E uma das, os dois caminhos de política criminal que se conhecem, existe aquele mais difundido no Brasil, né? Foucault, etc., de que, de fato, o criminoso ele é quase que uma vítima de uma sociedade capitalista, e você tem uma visão que, lá na Universidade de Chicago, né, trouxe a visão de que o criminoso toma uma decisão e, portanto, ele é um agente econômico racional, né? Gary Becker ganhou um Nobel. Toda vez que se testou essa teoria do Becker, até porque ele ganhou o Nobel, parece que funcionou. E toda vez que se testa a teoria alternativa, como tem sido na Califórnia, eu fui recentemente para a Califórnia, São Francisco estava numa situação que eu nunca tinha visto. O promotor lá, que é municipal, sofreu um recall, foi retirado, justamente por aquela ideia de não processar delitos de pequena monta. Quer dizer, a sua visão de direito penal, até para que o público também conheça a sua visão acadêmica, vai na linha de Chicago, de um prêmio Nobel de Economia, de que o criminoso pondera o custo-benefício de ser pego e, portanto, até mais do que a pena, mas a probabilidade de ser pego e ser punido é importante? Bem, se fosse para escolher, Tim, entre o Gary Becker e o Foucault, certamente seria o Gary Becker. Mas o próprio César Beccaria, que é apontado como uma grande referência humanista dentro do direito penal, ele falava que o mais importante do que a severidade da punição é a certeza da punição. No Brasil, nós falhamos em ambos os aspectos. Muitas vezes as penas são demasiadamente leves. Eu tive uma situação que, para mim, assim, me marcou muito. Quando eu estava apresentando lá o projeto anticrime, nós queríamos endurecer a progressão de regime para crime hediondo. Porque na época era só 2/5, e eu achava, poxa, crime hediondo tem latrocínio, crime hediondo tem homicídio qualificado, feminicídio qualificado. Como é que só vai cumprir 2/5 da pena? Então a pena é irreal. Você pega lá 20 anos e só precisa cumprir 2/5 regime fechado. E conversando com os parlamentares, para buscar convencê-los, eu encontrei um, que eu vou tomar a liberdade aqui de não mencionar o nome, tá? Porque precisaria ter uma autorização, e comecei a falar com ele, tentando convencê-lo, daí ele me disse o seguinte: você não precisa falar nada para mim. A minha filha foi vítima de latrocínio, né? E os culpados pegaram esse benefício aí de cumprir apenas um percentual ínfimo da pena. A gente pode pegar um exemplo conhecido. Eu assisti aquela minissérie lá, do assassinato da Daniela Pérez, né? E aí tinha aquele rapaz, o Guilherme de Pádua, assassino, já falecido. Ele ficou 7 anos preso, em regime fechado. Porque o regime semiaberto é uma prisão, mas nem tanto. E regime semiaberto praticamente não tem prisão. Então, 7 anos por prisão, por assassinato, no Brasil é muito pouco. Inclusive, a Glória Pérez, né, que é a mãe da vítima, ela tem uma campanha firme dizendo, olha, precisamos ter uma legislação penal mais séria. Não fizeram justiça para minha filha. E eu concordo com ela. Então, aquilo que eu disse para a Jéssica anteriormente, o direito penal precisa ser sério, né? E, de fato, o Becker está com a razão. O crime é uma decisão racional, normalmente, seja do criminoso de colarinho branco, seja do assaltante de banco, seja do membro do crime organizado. A única ressalva são os crimes passionais. Esses, sim, que são muitas vezes cometidos ali por uma decisão emocional, muitas vezes impensada, que às vezes tem que ter alguma resposta um pouquinho diferente, mas também não se pode ignorar quando são crimes graves. Mas eu também acredito, Tim, naquela teoria das janelas quebradas, né? Broken Windows Theory, que no fundo teve por trás daquele movimento em Nova York, que resgatou, que baixou a criminalidade em Nova York. E a gente tem uma percepção natural sobre isso, de que casa abandonada não gera boas coisas. Então, uma cidade degradada, pichada, janelas quebradas, parece aquela vizinhança abandonada, e isso acaba funcionando como um fator de estimular a prática de crimes, porque parece terra de ninguém.
Então, eu defendo o maior rigor, sim. E, Evandro, se me permite, os colegas também, uma pergunta em cima dessa, e normalmente os advogados vão perguntando em cima de outros a partir das premissas, né? Então, considerando isso, senador, a ideia de prisão, prisão apenas após o trânsito em julgado, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que eu conheço que tem essa interpretação, porque o texto ele já variou, a interpretação, o texto é o mesmo, mas a interpretação já variou, e isso tem reflexo, por exemplo, em compliance, né, que é uma atuação que a gente faz, que é de ética corporativa, enfim. O que o senhor acha em termos de política pública criminal em que o criminoso sabe que só irá preso após o trânsito em julgado? É um desastre, né, Tim? Porque daí você tem um sistema criminal que vai ser... a efetividade dele vai ser baseada na prisão preventiva. O que torna um sistema arbitrário, arriscado, porque a prisão preventiva é uma decisão provisória que pode estar errada, é um risco maior de você prender um inocente. E o juiz sabe assim, olha, se não decretar uma prisão preventiva, ele não vai responder nunca, não vai sofrer nunca as consequências do ato dele, porque vai depender do trânsito julgado, que aqui no Brasil é como se fosse um unicórnio, né? Não existe. Não acontece pelo nosso sistema generoso recursal, especialmente para aquelas pessoas que têm condições de contratar excelentes advogados. E não é só o colarinho branco. Inclusive tem uma migração que a gente até observa muitas vezes de advogados que anteriormente trabalhavam defendendo criminosos de colarinho branco indo defender integrantes hoje de crime organizado. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo negativo. O advogado de defesa nos confunde com o criminoso. Mas é uma revelação de que existe também um mercado, né? E essas pessoas têm condições de contratar excelentes advogados também. Então, naquela época foi uma decisão, e com grande respeito ao Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão por 6-5, mas foi uma decisão infeliz. E jogou o combate à criminalidade em geral, nós recuamos muito tempo, é algo que nós temos que tentar avançar. Hoje não vejo, porém, condições políticas de se aprovar uma emenda constitucional para retomar a prisão em segunda instância, mas é algo que teremos que discutir no futuro.